aquela foto no espelho, qual a sua desculpa de hoje? Putz, será que é assim? E daí tu falou ao mesmo tempo desses outros comportamentos. O Brasil é o segundo país no mundo que tem mais cirurgias plásticas. Os índices de uso de esteroides anabolizantes também aumentaram muito nos últimos tempos. E daí até como vocês veem isso também na prática clínica de vocês. Como isso tem aparecido para vocês? Acho que é bem forte, né, Léo? E vou puxando um pouquinho de novo para a imagem corporal, que acaba sendo minha área, né, gente? A gente tem muitos modelos que explicam por que a gente está tão insatisfeito com o corpo, né? Acho que todo mundo ouvindo concorda. Sim. Inclusive, em termos de prevalência, o que os estudos sugerem é que todos nós estamos insatisfeitos com pelo menos um aspecto do nosso corpo. Seja peso, altura, cabelo, alguma coisa, eu tenho certeza que todo mundo está escutando tem um nível de insatisfação. E a gente se pergunta, por que a gente está tão insatisfeito com o nosso corpo? Um dos principais modelos que a gente tem é a perspectiva sociocultural. O que isso propõe? Que a insatisfação ela ocorre quando a gente nota uma discrepância entre o nosso corpo e o ideal de corpo no contexto sociocultural onde a gente está inserido. Então a gente pode ver, por exemplo, o corpo magro, que acaba sendo ainda o ideal sociocultural no nosso contexto. No Ocidente, principalmente, vai ser isso. Exatamente. E é muito legal tu falar isso, porque cada região vai ter as suas peculiaridades também, mas no geral volta muito para esse estereótipo de magreza. Então, ao ver aquilo, tem o que a gente chama de agentes de transmissão sociocultural, que esse modelo sugere que tem três principais, que são a família, que a gente sabe o quanto a gente ouve e nos pacientes com TAs, que a gente vai ter que trabalhar com essa família, né? Naquelas frases de tu vai repetir esse prato de novo, mas tu deu uma engordadinha, né? Tá cheinho, né? Aquele Natal, daquela tia do Natal que todo mundo tem medo, né? Porque vai fazer aquele comentário. Como tu tá cheinho, né? Como tu tá cheinho. Tá fortinho, né? Aquela coisa bem desnecessária muitas vezes, né? E agressiva e abusiva em alguns níveis. Isso acontece, brevemente só pra dizer, isso acontece muito assim, de quando eu trabalho com pacientes cujos pais demandam que eu assim, não, mas peraí, essa abordagem tem que emagrecer, meu filho, tem que emagrecer, meu filho. O que tu tá fazendo para ele emagrecer? E eu particularmente não trabalho com o público infantil, mas não tão curiosamente, o público adulto também tem pais que intervêm, que aparecem às vezes na consulta sem querer, mas às vezes sem querer, mas às vezes simplesmente por mensagem do paciente dizendo, meus pais estão reclamando, que estão pagando e a consulta e eu não estou emagrecendo. Então é uma questão assim forte, mas eu te interrompi, desculpa. Não, imagina, acho que foi super pertinente, assim. E junto tava falando que um deles é a família, como vocês falaram, a gente poderia ficar discutindo sobre família nos TAs, inclusive um dos padrões ouro de tratamento para a terapia familiar, né? A gente tem que incluir família no tratamento. Pares, a comparação social entre pares iguais a gente sabe que a gente tende a se comparar mais com pessoas que a gente vê como iguais, por exemplo, na minha faixa etária, adolescência, a gente vê muito isso, que eles se comparam, e bom, se tem um mais magro, um mais padrão, eu vou me comparar negativamente com aquilo. E o último componente proposto é a mídia. E aí a gente entra na pergunta de antes, né? Tá, e a mídia, como que ela pode impactar nisso? A mídia, ela vai ditar muito de qual é esse ideal. Então a gente pode pegar padrões históricos aí. Eu gosto sempre de falar da Marilyn Monroe, né? Que é um exemplo clássico em aulas de TAs, que procurem um pouco sobre ela, e até saiu um filme recente, mas ela era o símbolo de ideal de corpo dos anos 50 feminino, né? Mas se vocês verem, talvez muitas pessoas vendo o padrão de corpo dela hoje em dia, talvez julgaria como uma pessoa, nossa, mas será que ela postaria aquela foto no Instagram mesmo, aquele corpo de biquíni? Porque tem uma foto clássica dela de biquíni, um corpo perfeitamente normal, inclusive tem estudos que já fizeram IMC, calcularam o IMC da Marilyn Monroe e viram que ela estava totalmente eutrófica. Então isso é super importante. Daí a gente vai ali para os anos 90, anos 2000, no qual a gente tem um ideal de modelos de magreza, né? Aquela bem modelos, aquele corpo esguio, alto, muito magro, que ditava muito esse padrão de corpo extremamente magro. Se tem uma ideia que isso já foi sendo questionado socialmente muitas vezes, e hoje em dia já se tem uma ideia que esse corpo magro pode ser em algum grau não saudável, e seria muito de um biotipo corporal das pessoas. E atualmente isso sugere que a gente continua nesse ideal de corpo magro, mas um corpo magro com um teor de muscularidade. Ou seja, os padrões atuais em 2023, o que os estudos sugerem é que a gente está migrando muito um padrão de muscularidade. E aí conversa completamente com redes sociais. Com a blogueiragem fitness, né? Que a gente fala muitas vezes. Com aquela ideia de que não
não precisa ser um problema, tá, gente? Eu acho que tem muita gente fazendo um trabalho super legal. E a gente não, e a ideia realmente não é de fazer uma dicotomia, porque a atividade física, a fibra muscular, na verdade, pode trazer muita saúde para os indivíduos. Perfeito, perfeito. E o movimento, tem muitos artigos que trazem Fit Inspiration, que é os artigos que falam sobre inspiração fitness, que é um hashtag de redes sociais. O que esses estudos sugerem? Que esse movimento ele veio em prol de que as pessoas adotem um estilo de vida saudável. Tanto em termos de se alimentarem de formas mais saudáveis, quanto terem umas práticas de exercício físico, um estilo de vida saudável de fato. Só que alguns estudos fizeram uma análise de posts Fit Inspiration. O que eles viram? Que, na verdade, esses posts refletem muito uma foto de um abdômen definido, uma foto de um braço musculoso e uma frase, qual é a sua desculpa hoje? Seja a sua melhor versão. E o que isso passa para as pessoas, no fim das contas? Que aquele é o ideal de corpo. E como tu muito bem trouxe antes, Léo, que saúde é ter aquele corpo. As pessoas começaram a associar de, bom, para eu ser saudável, é ter esse corpo. Por isso que a literatura tem sugerido, inclusive esse padrão de muscularidade pode ser ainda mais nocivo que a magreza. Porque a magreza, as pessoas, como eu disse, já veem como um biotipo. Mas esse corpo musculoso, o que é vendido socialmente é, se tu te esforçar o suficiente, tu consegue chegar lá. Basta força, foco e fé, né? Exatamente. Qual é a sua desculpa hoje? Vive assim. Exatamente. E aí, por isso que a gente vê hoje em dia, só que assim, aqueles corpos que são propagados lá muitas vezes, não são corpos passíveis de ser atingidos de formas naturais, muito menos saudáveis. Não é à toa que o uso de anabolizantes e esteroides estão tão em altas hoje em dia, tanto para homens quanto para mulheres. E daí a gente vai olhar para esses estudos de Fit Inspiration, dessa inspiração fitness, e o que a gente consegue ver de resultados, né? Nesses resultados a gente vai ver que o humor, ele fica das pessoas que são investigadas nesses estudos, fica significativamente pior. Há uma redução, o humor fica mais deprimido, gera mais ansiedade, mais comparação social e gera também esse mal-estar. Daí todo mundo, mas é óbvio, tu tá comparando isso com imagens de viagem. Pessoal, era para ser uma imagem de inspiração. Será que com inspiração a gente devia se sentir mal? Será que é essa a inspiração que a gente está buscando? E daí pergunta, e já volto pergunto para vocês dois, né? As redes sociais hoje em dia têm esse potencial de gerar um impacto negativo ou positivo. Infelizmente, acaba gerando muito mais impacto negativo, dependendo do viés que a gente for avaliar. Mas parece, às vezes, é quase uma forma de tortura, assim, sabe? A pessoa fica seguindo algo que ela se compara, gera uma comparação injusta que para ela é quase um reforço de, viu, tu não é capaz, olha, tu é um fracasso, olha, tu não consegue. E isso eu acho que é uma questão importante da gente falar, é que seria muito legal, não vou dizer fácil, mas seria muito legal ter um discurso de não se comparem. Mas a comparação, ela é praticamente inevitável, ela é inerente ao ser humano. Então, tudo que a gente pode fazer é tentar se cercar de comparações mais justas, mais reais, comparações que de fato nos tragam um reflexo da nossa realidade, das nossas circunstâncias e que podem gerar não só uma comparação mais justa, mas também uma motivação, uma inspiração para algo que nos traga bem-estar, felicidade e saúde física e mental. E até quando a gente fala assim dos posts de inspiração, hoje em dia está muito na moda, já faz alguns anos, mas parece que cada vez mais, os vídeos de o que eu como em um dia. E aí eu vou fazer uma ressalva bem grande, dizendo que eu acho que tem maneiras e maneiras de fazer isso. Eu já fiz alguns, especialmente no YouTube, com a proposta justamente o contrário, de desconstruir o que a gente pode comer num dia, numa alimentação, entre aspas, saudável, né? Porque o que é saudável? Mas o que a gente vê que eu acho problemático nas redes sociais são o que eu como em um dia, começando com o vídeo, a foto de um corpo, como tu falaste, né? Escultural, uma foto de espelho, a pessoa extremamente magra ou super definida. Então, o que eu como em um dia? O que a pessoa percebe de mensagem naquele momento? Se eu me alimentar dessa maneira, eu vou ter esse corpo. Esse corpo é o ideal, então existe uma alimentação ideal. Tudo que foge disso é errado. Então, se eu não estou fazendo exatamente isso, eu estou fazendo errado. Porque se eu não estou acordando às 5, tomando o shot, fazendo o jejum e todas aquelas outras regras que a cultura da dieta fica preconizando e reforçando, eu não vou atingir o corpo que eu deveria ter
e aí, então eu tô fazendo tudo errado, eu sou um fracasso. Que legal tu colocar isso, Laura, porque É muito, muito, muito legal mesmo. Acho importante, principalmente quando a gente vê isso, porque a gente vai chegar depois no trabalho multidisciplinar, ou seja, nutrição e psicologia tendo essa intersecção. Mas eu acho que já fica claro como tudo isso está envolvido, né? Por favor, Bori, te interrompi. Não, eu ia falar justamente que isso é muito importante da gente perceber, e eu sempre gosto de falar quando a gente traz essa ideia de redes sociais, é que, bom, eu tô me comparando, é uma comparação injusta, ela já começa no lugar de, bom, aquelas pessoas normalmente trabalham com isso, gente, elas estão ganhando dinheiro e muito dinheiro com isso. A gente tem nosso trabalho, que não envolve isso muitas vezes, a gente tem nosso estudo, às vezes a gente tem filhos, família, namorado, namorada, animais, N coisas para lidar na nossa vida, só que a gente quer ter exatamente aquele mesmo padrão e ter aquele estilo de vida, só que aquela pessoa, e assim, gente, redes sociais mostram uma parte assim, ó, aquela figura do iceberg, sabe? Eles mostram a pontinha do iceberg da maioria de nós. E que é uma imagem que é o que a pessoa quer transmitir. E de novo, vamos pensar. Um post teu dá certo no Instagram. Qual é a tua tendência de fazer um post parecido? Porque, de novo, até em termos dopaminérgicos, a gente já tem vários estudos que apontam como o próprio like, os likes, o número de seguidores vai aumentando. Isso gera repercussões dopaminérgicas. Então, eu vejo as pessoas fazendo isso, a pessoa tem sucesso, eu vou querer sucesso, e a gente sabe que sucesso, dinheiro hoje, e não tenho nada contra dinheiro, nada contra sucesso, mas eu acho que é importante a gente entender qual o impacto e qual o lugar que isso está tendo quando a gente pensa, como tu mesmo falou, no teu padrão de vida, no teu estilo de vida. Completamente associado a isso, né, Léo? Então, quando a gente fala em redes sociais, é muito, muito, muito importante, e eu trabalho com meus pacientes muito isso, quando chegam em consulta, eu brinco que é um detox de redes sociais, né? Não é como se a gente não utilizasse redes sociais, porque hoje em dia é impossível, mas a gente vê quem que eu tô seguindo nessa rede social. Por que eu tô seguindo? Por que que eu tô seguindo e, principalmente, qual o impacto do que eu sigo em mim. Porque às vezes a gente tá consumindo um conteúdo, a gente não tá atento a isso, ou como isso pode nos impactar. Então a gente precisa bom, eu sigo lá a blogueira, o blogueiro que treina, que demonstra, que fala. Como eu me sinto quando eu consumo aquilo? E eu acho que é um exercício que todo mundo que tá ouvindo pode fazer e quase que dá uma limpa ali em redes sociais de olhar, essas pessoas que eu sigo aqui, qual o impacto delas em mim? E, gente, tem um pessoal muito legal hoje em dia fazendo um trabalho extremamente importante, trazendo em termos de diversidade corporal, porque esse é o caminho, né? Como a gente está falando, existe um ideal e as pessoas querem se enquadrar nesse ideal. A solução muito para isso, o caminho, é a gente promover a diversidade corporal. A gente, de fato, que pessoas com diferentes formatos de corpo ocupem espaços, e nas redes sociais isso é muito legal, e o que a gente chama de positividade corporal e neutralidade corporal, que são conceitos diferentes. A positividade mais de uma ideia de se relacionar melhor com o corpo, de conseguir construir uma relação de apreciação corporal, que é super importante, mas a neutralidade vem ainda numa ideia que fala de, bom, que talvez meu corpo não me defina. Que, bom, independente do corpo que eu tenho, isso não diz sobre o Bolívar, sobre o Leonardo, sobre a Laura. E sim milhões de outros aspectos que nós temos que talvez sejam mais definitivos do que um simples corpo. E daí, Laura, como é que isso aparece, por exemplo, na tua prática, né? Porque, querendo ou não, eu imagino que para mim e para o Bolívar, quando chega pacientes com questões alimentares, óbvio que a gente sempre avalia a questão alimentar, porque às vezes os pacientes, muitas das problemáticas até de humor, de ansiedade, podem estar relacionadas com a alimentação, com o perfil comportamental mesmo do paciente, mas eu imagino que para ti, às vezes, vai além do que a gente vê. Porque a gente acaba pegando muito transtorno, né? Então a gente já tem uma organização de tratamento específica.